RCV Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde. Vamos então para as notícias no primeiro jornal. Como sempre, a abrir os destaques da edição com o editor Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia, Júlio. Votos renovados de Bom Dia. A rede de longa distância da rede privativa do Estado, gerido pelo NOSI, está em vias de privatização. O anúncio feito ao primeiro jornal pelo presidente do Conselho de Administração, Carlos Tavares Pina, participa a partir de hoje em Angola no Angotic 2024. O Fórum de Negócios da Cabo Verde Trade Invest prossegue na Ilha do Sal. Hoje as atenções estão viradas para a economia digital como um divisor de águas para o ambiente de negócios. Celebra-se hoje, ou melhor dizendo, 30 anos da Convenção contra a Desertificação. É assinalado amanhã, mas a Haddad assinala o dia com o início de uma campanha de plantação de árvores a partir de hoje. Governo tem estratégia para a eliminação das lixeiras do país, que passa numa primeira fase para aterros melhorados e depois construção de aterros sanitários. Uma clarificação a partir do Parlamento do Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva. Literatura Mundo já começou o lançamento, a abertura ontem pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva. O Partido Trabalhista Inglês já tem programa. Conhecidos os títulos, confira agora o desenvolvimento das notícias numa edição que nos chega a partir de Ilha do Sal com o editor Júlio Vera Cruz Martins. Votos renovados de Bom Dia, gratos pela preferência que nos dá. As 7 maiores economias do mundo, o G7, reúne-se hoje em Itália para discutir a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente. A inteligência artificial e a situação em África e na América Latina também vão ser temas abordados na cimeira. O nível de segurança para o evento foi reforçado. As autoridades locais colocaram em prática um vasto conjunto de meios para evitar qualquer tipo de contratempo. O Papa Francisco deve participar amanhã no tema em que se fala da América Latina e da inteligência artificial. A estratégia de relançamento da internacionalização do NOSI passa pelo mercado angolano e é o que justifica a participação do presidente do Conselho de Administração no Fórum Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação de Angola, o Angotic, que começa hoje com o lema Digitalizar, Conectar e Inovar. Carlos Tavares Pina revela que o NOSI tem um stand para apresentar os seus produtos de governação digital. Mas também produtos que podem ser aproveitados pelas empresas. E vamos estar com 2 empresas privadas connosco, empresas cabo-verdianas. Sintax, que estará connosco num caso, um processo que temos internamente, portanto, um caso de uso de automação, portanto, utilizando a inteligência artificial para todo o processo de faturação interno da NOSI e também todo o processo de submissão de IVA, que é um processo complexo ainda, e que essa empresa está a trabalhar connosco e vamos operacionalizar e será um produto que essa empresa vai aproveitar e vender no mercado angolano e não só, mesmo a nível nacional. E temos uma outra empresa de conteúdos connosco. O processo de reestruturação do NOSI está em curso e mesmo em fase de consolidação. Carlos Tavares Pina esclarece que o primeiro pilar do processo já está nas mãos do Governo. Estamos na fase final para tornar público, que é uma avaliação que foi feita da nossa rede de longa distância, portanto a rede tecnológica privativa do Estado, mas a rede de longa distância, em que é um negócio que a nós entrou já há algum tempo, por várias razões, mas que hoje já não nos justifica porque temos 2 operadoras e com uma cobertura muito boa. E essa componente da rede foi avaliada, a sua componente ativa e passiva, o valor,
e já foi apresentado ao Governo. O Governo depois irá analisar para alienação. Estamos nesta fase do processo de alienação. O presidente do Conselho de Administração do NOSI diz que a infraestrutura da rede privativa do Estado é integrada hoje por mais de 60 quilómetros de cabo de fibra óptica e várias torres de comunicações. Carlos Pina Tavares reconhece que a cibersegurança é uma das maiores apostas do NOSI. O Fórum da Cabo Verde Trade Invest já está a produzir resultados. Ontem foram assinados 3 convenções de estabelecimento, entre eles o que vai viabilizar a construção de uma clínica por um grupo francês, um processo que vem desde o Fórum Trade Invest em Paris no ano passado. Hoje vão ser assinados 3 acordos. Após a abertura, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Olavo Correia, apresentou o tema Potencializando Investimentos Estratégicos para Cabo Verde. Olavo Correia considera que os empresários e investidores são fundamentais e devem ser acarinhados e desafia Vítor Sousa, desafia os mesmos a olharem para os desafios como oportunidades. Olavo Correia considera Cabo Verde como um país de oportunidades e desafios a vencer. E durante a sua comunicação aproveitou para partilhar alguns desses desafios com os quais Cabo Verde está confrontado, bem como as estratégias para os vencer. E uma delas é encarar os desafios como oportunidades. Olhar para cada desafio como uma forma de nós encontrarmos uma solução para o nosso país, para o nosso continente e para o mundo. Nós temos uma visão para o nosso futuro e para o nosso país. E esta visão de futuro, ela só pode ser nossa. A liderança para um futuro melhor só pode ser assumida por nós, cabo-verdianos, e por nós, africanos. Ela não pode vir de Roma, não pode vir do exterior, nem pode vir dos nossos belíssimos parceiros aqui presentes, como o Banco Mundial, o Banco Africano, a União Europeia, os Estados Unidos, outros parceiros bilaterais e multilaterais que trabalham com Cabo Verde e com os demais países africanos. Olavo Correia considera que todos os investidores, tanto os pequenos, médios ou grandes em Cabo Verde ou na diáspora, ou mesmo internacionais, são uma peça-chave para o desenvolvimento que se pretende para a nação cabo-verdiana e, por isso, devem ser acarinhados. Todos aqueles que lutam por Cabo Verde, que investem em Cabo Verde, que compram riscos em Cabo Verde, que sofrem com Cabo Verde e que colocam a sua vida à disposição de Cabo Verde, são tão cabo-verdianos como qualquer um de nós que nascemos nesta nação e nestas ilhas, que estão comprometidos com Cabo Verde, amam Cabo Verde, gostam de Cabo Verde, investem em Cabo Verde, poderiam estar em qualquer outra geografia à escala mundial, mas estão em Cabo Verde é porque amam Cabo Verde. E se assim for, e como assim é, vocês todos merecem uma salva de palmas e a nossa mais distinta consideração. Todos os empresários, gestores que estão aqui, nacionais, estrangeiros e da diáspora. Todos vós, uma salva de palmas pelo vosso trabalho por Cabo Verde. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e do Fomento Empresarial quer ainda ver duplicar o potencial de crescimento a longo prazo, mudar o perfil energético do país, melhorar os transportes aéreos e marítimos, tecnologias digitais, portos e aeroportos, água e saneamento, investir no capital humano com base em 5 critérios: urgência, escala, velocidade, impacto e inclusão. A Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento Haddad desencadeia hoje uma campanha de plantação de árvores. É o início das comemorações dos 30 anos da Convenção sobre a Diversificação, que é assinalada em força com um fórum Salvar o Planeta. Jornalista Ailson Martins. O presidente da Haddad afirma que Cabo Verde, no que diz respeito à Convenção sobre a Desertificação, não tem estado muito presente nos últimos anos. Cabo Verde não pode estar numa organização internacional só participar quando quer
disputar um cargo, deve participar nas reuniões, deve estar sempre presente, porque esses encontros regionais e internacionais, e nacionais naturalmente, contam para a credibilidade do país e para, naturalmente, o desenvolvimento nesta década que até 2030 nós estamos na década não só dos oceanos. As cotas são sobretudo a nível da CDAO. Eu dou já a minha opinião. Penso que Cabo Verde deve ter um esforço para transferir, porque são taxas que devem ser transferidas. Mas, infelizmente, eu tenho de dizer isso da parte oficial. Muitas vezes não tem essa vontade, porque não tem as cotas pagas, não tem as cotas em dias. Relativamente ao Fórum Salvar o Planeta, o presidente da ADAT destaca que um dos objetivos é despertar a consciência para os grandes problemas ambientais. Particularmente a restauração das terras, não só em Cabo Verde como no mundo, porque se trata de um programa mundial em que teremos a participação de à volta de 100 países, em que haverá uma grande plantação de árvores também, e também com temas variados sobre a seca e a desertificação. Januário Nascimento sublinha que é preciso que toda a sociedade esteja envolvida no grande problema que é a seca e a desertificação em Cabo Verde. Fomos o segundo país a assinar em 1994 a Convenção sobre a Desertificação. Mas eu devo reconhecer que falta fazer ainda um esforço maior, um maior envolvimento das autoridades e das organizações da sociedade civil para combater esse flagelo. Mas devo dizer que algum esforço tem sido feito com os sucessivos governos, com a plantação de árvores. Torna-se neste momento necessário escolher as plantas que se adaptam melhor ao solo, mas também trabalhar muito bem a consciência das pessoas, nomeadamente as organizações de sociedade civil, envolver as empresas e dar muita atenção também à cooperação internacional, porque há muito trabalho a ser feito nesse campo. As comemorações dos 30 anos da Convenção sobre a Desertificação iniciam hoje com a plantação de árvores nas ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Maio e Fogo. O Fórum Salvar o Planeta terá seu início amanhã nas instalações da Universidade de Cabo Verde, sob o patrocínio do Presidente da República, José Maria Neves. O governo está empenhado na eliminação das lixeiras, passando por uma etapa de aterros melhorados, depois a construção de aterros sanitários com centros de triagem. A clarificação vem do Ministro da Agricultura e Ambiente em resposta à deputada da UCID, Zilda Vieira, que colocou uma questão relativa à lixeira de São Vicente. Em São Vicente há um contrato com a Câmara Municipal no sentido de se transformar aquela lixeira num aterro melhorado antes de virmos a construir um aterro de raiz, um aterro sanitário que ainda vai necessitar de estudos e depois de mobilização de recursos junto dos nossos parceiros internacionais. Nós temos, de facto, um projeto. Neste momento já está praticamente tudo pronto para arrancar, vai demorar pouco tempo. O projeto está orçado em 35 mil contos e implica a construção de talões para enterrar o lixo e logo a queima do lixo desaparece. Vai ser um sítio vedado, vai-se trabalhar com os ditos garimpeiros, aqueles que recolhem determinada parte do lixo para a reciclagem. Vai ter que ser uma infraestrutura bem controlada e depois aí estancaríamos tudo o que diz respeito à queima, à fumaça, à mosca, ao mau cheiro e depois nós transitaríamos, portanto, para uma outra infraestrutura de raiz que custaria muitos milhões de euros e cujo financiamento vai ter que ser mobilizado pela via de financiamento externo, já que não temos recursos a nível nacional para financiarmos todas essas infraestruturas. O Ministro da Agricultura e Ambiente alerta que a solução definitiva, o aterro sanitário com centros de triagem, vai depender de outra engrenagem financeira. Se calhar através do Fundo Verde para o Clima ou no quadro do financiamento climático, outras fontes, outros parceiros, com alavancagem também feita pelo Governo. Basicamente é isto e nós pensamos que até ainda no decurso do segundo semestre vamos ter este aterro melhorado em São Vicente a funcionar. Há uma tendência a nível mundial para se evitar os aterros, inclusivamente os aterros sanitários.
optar por outras alternativas. Perguntamos se não é possível nós começarmos a pensar já muito mais longe em outras alternativas que não sejam aterros. Devo dizer-lhe que nas condições de Cabo Verde há umas verdades que eu tenho que dizer. Primeiro, não é possível não haver aterros sanitários em nenhum país do mundo. Mesmo que nós tenhamos incineradoras, temos que levar as cinzas para algum sítio. Portanto, aterro sanitário, sempre. Mas eu não disse apenas aterro sanitário, eu disse aterro sanitário e centro de triagem. Significa que há um aterro sanitário, tudo o que é possível de recuperar e ir para a valorização pela reciclagem sai também de lá. E, por último, a estratégia de resíduos em Cabo Verde é baseada num princípio que eu acho deve ser um consenso nacional. Quanto menos lixo, melhor. Quanto menos lixo, melhor. Quanto menos lixo, melhor. A sessão plenária da Assembleia Nacional é retomada logo à tarde, a meio da manhã. Os parlamentares recebem em sessão especial o presidente da Assembleia Nacional de Côte d'Ivoire, que antes é recebido pelo Presidente da República. José Maria Neves inicia logo de seguida a viagem que o leva a Roma, onde amanhã é recebido pelo Papa Francisco. O Instituto Nacional de Saúde Pública lança hoje na praia a campanha Unido contra Mosquito para a Saúde e de nosso tudo. A campanha começa hoje e Ernestina Lopes diz-nos que a campanha vai até ao fim deste ano. Apesar dos ganhos conseguidos, a situação epidemiológica do país indica uma presença constante de vetores para o seu combate. O Instituto Nacional de Saúde Pública lança hoje na praia a campanha Unido contra Mosquito para a Saúde de todo Arguém. Na base desta campanha, sublinha a presidente do INSP, Maria da Luz Lima, estão alguns fatores que merecem atenção redobrada e uma luta séria. Um deles é, para onde ainda não tem casos de dengue na praia. Apesar de se reduzir o número de casos, ele leva aquele segundo fator. É para onde não sabem entrar na época de chuva. Então não sabe a hora que chove, tem mais recipiente de água, tem mais possibilidade de mosquito pôr ovo e larvas desenvolve e aumenta o mosquito. A epidemia ele pode bem ressurgir e que ele nunca cresce. Um terceiro fator é para onde nesse momento não tem na Cabo Verde dois tipos de dengue. Nós, na linguagem científica, nós falamos serotipo 1 e serotipo 3, mas para entender mais melhor, nós falamos tipo 1 com tipo 3. Ou seja, alguém pode estar infectado por dois ou mais tipos. Daí esta campanha intensa que começa em junho e só termina no fim do ano em todas as estruturas de saúde do país. De junho a dezembro, faz uma ação intensa contra o mosquito. Nós, através da vigilância do mosquito que nós está fazendo, nós está conseguindo que essa incidência de mosquitos atualmente está diminuindo. Então, nós está esperando com aquela campanha de incidência de Aedes, está diz na Cabo Verde e tudo, já o risco de apanhar doenças é menor e o risco de ter casos graves, eventualmente ter morte, é muito menor. Em termos de paludismo, não se tem registrado casos nacionais, o que é motivo de satisfação por parte das autoridades de saúde. Um ganho para um país que recebeu recentemente certificado de um país livre do paludismo. Tem tido grande sucesso, até também o mosquito de paludismo tem um comportamento diferente do mosquito de dengue. Mas também o Instituto Nacional de Saúde Pública, através do Laboratório de Entomologia Médica, está fazendo vigilância regular, está fazendo controle. Então, na situação, mesmo em termos de incidência de mosquito de malária, que nós chamamos Anopheles, nunca tem estado em encontro. O lançamento da campanha Unido contra Mosquito para a Saúde de todo Arguém tem lugar hoje no Salão de Banquetes da Assembleia Nacional. Amílcar Cabral continua a ser homenageado pela editora Rosa de Porcelana. O encerramento do colóquio sobre o centenário de Amílcar Cabral faz a transição com o Festival Literatura Mundo, aqui na atualidade, com a jornalista Carciana Lima. O evento dá continuidade à homenagem. Embora considere desafiante falar de Cabral no contexto de Literatura Mundo, a professora e curadora do festival, Inocência Mata, propôs-se a mostrar como os escritos de Cabral se enquadram nesse conceito. Os escritos e discursos amilcarianos, carregados de profundo conteúdo intelectual e emocional, não são
contraditórios, transcendem, portanto, essas fronteiras e inserem-se num contexto mais amplo de literatura global. Por outro lado, a intensa circulação dos textos de Amílcar Cabral, que é uma das condições... Entendendo que a figura e o legado de Cabral não devem ser partidarizados, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva parabenizou a iniciativa da Rosa de Porcelana Editora. A dimensão do homem político, intelectual, diplomata, líder das independências da Guiné, Bissau e Cabo Verde, e impulsionadora do panafricanismo, destacam Amílcar Cabral como uma figura mundial proeminente do século XX. Assim foi considerado por destacados historiadores. Mas isto não quer dizer que tínhamos que estar de acordo com a ideologia que ele defendia. No exercício do poder, Cabral é conhecido no contexto da luta. Não é conhecido no contexto do exercício do poder na governação. Por isso, no centenário de Amílcar Cabral, o melhor tributo que podemos prestar-lhe é não partidarizar a sua figura e o seu legado, não promover o culto de personalidade que o próprio Cabral dispensava, não impor leituras únicas e dogmáticas. E é por isso, e é isto que me foi transmitido nesta conferência, um olhar histórico e científico sobre o centenário de Amílcar Cabral, e ao mesmo tempo livre e não dogmático. O chefe do governo considerou igualmente brilhante a celebração do centenário de Amílcar Cabral, associada aos 500 anos de Luís de Camões, e desejou sucessos ao Festival de Literatura Mundo do Sal. Da Ilha do Sal, o chefe do governo segue para a Europa, participa já na sexta-feira na Conferência Internacional sobre a Paz na Ucrânia. Cultura ainda na Ilha do Sal. Sal em Cena começa propriamente hoje e vamos ter a abertura com o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abrão Vicente. Uma das peças vai ser justamente ser ou não ser de Shakespeare, To Be ou Not To Be. Carlos Santos dizer ainda que o Partido Trabalhista já tem programa, o programa já está a ser apresentado. O Partido Trabalhista quer regressar ao poder 14 anos depois e não fala em impostos, como se diz, mas sim num intenso programa de crescimento económico. Final então desta edição do Primeiro Jornal para esta quinta-feira. Já o editor Júlio Vera Cruz Martins estará de novo em antena, agora para recuperar o essencial da atualidade informativa para este 13 de junho de 2024. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.